Muito obrigado. Eu não sei, olha, estão-me ali a dizer, se calhar a pregação era esta, uma questão de liderança, não é? Mas, pronto, ok. Vamos pôr como subtítulo, o exemplo dos magos, uma questão de liderança. Quem é que nos lidera? É o mesmo que liderou os magos. Porque os magos foram liderados. Eles, sendo líderes, foram liderados por uma liderança que eles reconheceram superior à deles. Olha, aí está. Vamos então colocar o tema na questão não só dos magos, mas da liderança dos magos. Ok, glória a Deus. Vamos abrir as Escrituras no Evangelho de São Mateus e vamos ler no capítulo 2, o versículo 9 ao 11, em nome de Jesus Cristo. É claro que nós já conhecemos isto muito bem, mas pronto, vamos ler outra vez. Porque estamos a falar de Natal e do objetivo espiritual do Natal. Porque o objetivo comercial do Natal nós já conhecemos, certo? Já sabemos que para o mundo, Natal é comércio. Para nós, é uma questão de liderança. Ok, seja feita a vontade do Espírito Santo. Vamos ler. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Aí está, uma questão de liderança, certo? Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, uma questão de liderança, reconhecida agora. E abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, somos realmente, como o profeta disse, o povo mais privilegiado deste mundo, Senhor. Somos o povo que foi identificado por Ti, chamado por Ti, separado por Ti e agora liderado por Ti. Amém. E Senhor, tem misericórdia de mim, eu sempre te peço, Pai, tem misericórdia de nós, porque verdadeiramente, Senhor, a verdadeira mensagem que eu quero trazer é a Tua mensagem. Eu não tenho, nunca tive, nem quero ter nenhuma mensagem para trazer, porque está escrito que toda a palavra do homem é mentira, mas está garantido que a Tua é sempre a verdade. Ó Deus, ajuda-nos nesta manhã. Lidera-nos como lideraste os magos, porque a estrela era a Tua estrela. Senhor, não nos deixes confundir, porque o céu tem mais estrelas. E o mundo também tem as suas estrelas. Mas esse não é o nosso estrelato. Não é isso que nós buscamos. Buscamos, Senhor, a orientação certa, a liderança verdadeira. E nesta manhã, Senhor, uma vez mais, nos entregamos em Tuas mãos, me entrego em Tuas mãos. Senhor, todos estes humildes apontamentos, Senhor, não têm nexo, não têm sentido, nem ajudarão alguém, se eles não forem vivificados. E a mim mesmo me ajudará, se Tu os vivificares e colocares cada palavra corretamente no lugar certo. E então, Senhor, que os nossos corações estejam já preparados e sejam terra fértil para que a Tua palavra semente produza em cada um de nós a 100. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por trazeres alguém que está interessado em ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, essa é a essência do ministério, é ter alguém para o ouvir. Senhor Deus, abençoa todos aqueles que corajosamente estão aqui. Ajuda-nos, Pai, em todo o desejo dos nossos corações. Produz, Senhor, o fruto verdadeiro, porque a Tua palavra é verdadeira. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, fortalece, vivifica, cura, opera milagres e maravilhas. Tu és o Senhor. E o profeta Isaías disse um dia, em Teu nome, operando eu, quem impedirá? Amém. Senhor Deus, ele não estava a falar dele mesmo, porque todo homem é limitado, mas Tu és sem limite, sem medida, sem princípio de dias, sem fim de vida.
Seja o teu nome em tudo glorificado. Senhor, abençoa a cada um. E quando sairmos daqui, saiamos mais fortes, mais capazes, melhores cristãos. E, Senhor, possamos sentir no coração aquele impacto que os irmãos em Emaús sentiram quando eles disseram: não ardia em nós o coração, quando Ele se revelou e falou conosco. Senhor, que assim seja também nesta manhã. Também para todos aqueles que através da internet nos acompanharão. Ó Deus, para a Tua honra e glória, nós pedimos estas coisas e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Pois, nesta manhã, iremos abordar esta questão, esta visão do Natal, uma visão que nós consideramos muito própria, específica, porque nos interessa aquilo que nos diz respeito. E aquilo que nos diz respeito não é o que o Natal tem, não é as implicações do Natal de acordo com a visão do mundo, com a visão que nós tivemos até agora, com a visão que o mundo continua a ter. Mas reparem, o que é que realmente Deus quis fazer com tudo isto? Qual foi o propósito de Deus? Já agora, deixem-me dizer-lhes que aquele versículo semanal que nós sempre separamos no fim e que depois colocamos na frente da igreja para que seja lido por quem passa, ele está, na minha Bíblia, está nas mesmas páginas, na vossa não sei, mas o que Deus pôs no meu coração para esta semana, para o dia de hoje, está em Mateus 1:23, que diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nós vamos aqui voltar, mas ao profeta Isaías. Mas em Mateus, veja, o anjo falou, não é? Que o que estava a acontecer era o cumprimento desta profecia. E reparem, eu estou a pôr este versículo especialmente, e não Isaías, porque aqui em Mateus está escrito: a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso é o que está em Isaías. Mas agora aqui está escrito assim: Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Agora, porquê é que isto está escrito assim e porquê é que isto é colocado no Novo Testamento? Porquê é que isto faz parte desta maneira do anúncio do nascimento de Jesus? E porquê é que eu trago isto assim? Porque isto prova também que ele nunca foi a segunda pessoa da Trindade. Isto prova que ele nunca foi o Filho de Deus, senão na perspectiva de que um filho é uma criação de um pai, provém de um pai, certo? Mas o que está aqui escrito é que quando aquele menino nasceu, era Deus com eles. Deus conosco. Então a nossa comemoração tem que ser também, para ser real, tem que ser nesta visão. O próprio Deus se fazendo carne. Amém? Repare, Isaías disse: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ponto final. Certo? Quando Jesus começou o seu ministério, lá em Lucas 4, ele pegou em Isaías e leu: o Espírito do Senhor me ungiu para fazer isto, aquilo, e parou ali. E disse: hoje se cumpriu esta Escritura aos vossos olhos, em vossos ouvidos. E aqui o que está presente é assim, lido assim espiritualmente, é: hoje
Deus se fez carne em vosso meio. Esse é que é o Natal. Esse é que eu comemoro. Certo? É por essa razão, não é? É por essa razão que a data, o mês, o ano não tem significado. Certo? O que tem significado neste acontecimento, neste memorial, é que Deus se fez carne e apareceu em carne no mundo. Repare, João disse, nunca ninguém viu a Deus. O Filho não o deu a conhecer. Porque um filho é uma criação. Essa é a razão porque nós mesmos somos filhos. Porque senão seríamos apêndices ou próteses. Nós não somos próteses de Deus. Não é? Sabe que é uma prótese, não é? Se a gente tiver que cortar o braço, pode meter um braço postiço. Nós não somos postiços de Deus. Mas a Bíblia diz que fomos enxertados. Sim, mas repare, quando você faz um enxerto numa árvore, esse enxerto começa a beber da seiva verdadeira, ou ele tem que ser cortado porque ele morreu. Foi rejeitado. Não é? Você não é rejeitado de Deus, ou não estava aqui. Você crê nisso? Amém. Você não é rejeitado de Deus, ou então o seu lugar não seria aqui. Lembre-se, você está num lugar especial. Amém. Você está assentado em lugares celestiais. Amém. Em Cristo Jesus, neste Deus que nasceu para que, repare, eu vinha pelo caminho, como venho sempre, como todos os dias digo, Senhor, eu peço perdão. Porque eu confesso que Jesus Cristo morreu por mim, levou o meu pecado. Ele é o sumo sacerdote da minha confissão. E ele só é isso, preste bem atenção, ele só é o sumo sacerdote da sua confissão. Sabe porquê? Porque ele se fez carne, padeceu o que nós padecemos, portanto ele sabe do que é que estamos a falar. Quando nós cometemos um pecado, quando nós estamos doentes, quando nós fazemos qualquer coisa que não é agradável, ele sabe porque ele já passou por lá, quando ele foi carne. E a Bíblia diz que ele passou por tudo isso sem nunca ter pecado. Amém. Repare, ele foi batido sem nunca ter feito uma asneira. Ele foi enxovalhado sem nunca merecer isso. Ele foi morto, ele foi crucificado no madeiro, porque todos os malditos iam para o madeiro sem ele nunca ter tido uma maldição. Ele só levou a dos outros. Ele só levou a nossa. Ele levou, irmão, ele levou tudo o que em nós era desagradável aos olhos de Deus. Amém. Portanto, não há nada em si. Isso é que é o Natal, irmão. Não há nada em si de desagradável aos olhos de Deus quando você crê. Quando você reconhece que aquele menino não era um coelho de chocolate. Quando você reconhece que aquele menino não era um bolo rei, ou um artefacto qualquer embelezado por um papel e um laço, aquela prenda era espiritual, aquela prenda era os gênesis da vida, a vida estava ali. E se essa vida hoje está no seu coração, então você tem razão para dizer que vive. Foi isso que ele disse, vós vivereis porque eu vivo. Então venha a natureza da doença, da enfermidade, do que quiser. Repare, Satanás não teve poder sobre ele. Satanás não tem poder sobre si. Amém. Ele disse, tudo quanto pedirdes, em meu nome, eu o farei. Não é você. Amém. Eu o farei. Isso é Natal. Agora,
O mundo está dividido, confundido a este respeito. O mundo não sabe o que é o Natal. Não sabe como comemorar o Natal. Há controvérsia. Uns pensam assim, outros pensam de uma maneira, outros pensam daquela. Uns acham que se deve fazer o Natal e comemorar de determinada maneira, outros acham que se deve comemorar de outra. Uns acham que o Natal sem presentes não tem sentido e arranjam escritura para dizer porque os magos trouxeram presentes. E então quem tem filhos pequenos pequenos e não só pequenos. Está quase a chegar o Natal. O que é que desta vez virá embrulhado? Né? E ontem, mais uma vez, a irmã Manuela teve que ir à porta com uma vizinha. Todos os anos aquela mulher diz: mas vocês não comemoram o Natal. Vocês comemoram diferente. E ontem eu não comentei, ouvi só, ela disse: não, todos os anos a resposta é a mesma. Não, nós comemoramos o Natal. Eu digo igual. As pessoas também me dizem: pois, mas vocês não comemoram o Natal? Então, e eu digo assim: mas desculpe, como é que um cristão, porque eu digo que eu sou cristão, e eu pergunto às pessoas que me põem essa questão, eu digo: mas desculpe, eu sou cristão, você é cristã. Você é cristão. Sou. Às vezes, colegas, tu és cristão. Sou. Como é que um cristão não pode comemorar o Natal? Não, é um contrassenso. Então é cristão e não comemora Cristo? Porque tudo, para que ele pudesse ter morrido na Páscoa, e com isso resgatar a nossa alma, remir, ele foi o nosso Redentor parente. Porque teve que cumprir toda a Escritura. Portanto, ele só remiu, ou redimiu, quando ele derramou o sangue aceito por Deus para o sacrifício. Amém. Só que Deus tem uma lei na natureza. Se vocês olharem à volta, reconhecem isso. Deus determinou uma lei na criação. É que tudo aquilo que nasce tem que morrer. Conhece alguma batata eterna? Algum batatal eterno que todos... Eu vou lá buscar, escuso de comprar. Conhece alguma penca ou algum molho de grelos que seja eterno? Que nunca tenha nascido e nunca, por muito que se lhe corte, ele nunca acaba. Conhece? Diga-me, dê uma morada. Tudo que nasce tem que morrer. Então, para que ele pudesse morrer por nós, ele teve que nascer. Mas ele tinha, reparem, se fosse apenas uma questão de derramar sangue, matar alguém, certo? Quando Caim matou Abel, Deus tinha aceito. Deus não aceitou. Certo? Quando alguém assassinasse alguém, não era condenado. Estava a fazer um serviço a Deus. Não faz sentido. Quando eles levavam o boi, ou o bezerro, ou o cordeiro, né, para o sacrifício, eles não precisavam de voltar no ano seguinte com o mesmo cordeiro para confessar as mesmas coisas. Isso mostrava que aquele sangue daquele animal não perdurava. Tinha um tempo, ele mesmo, de validade, chamemos-lhe assim. Aquele sangue derramado, ano após ano, e hoje continua a ser feito lá em Israel, aquele sangue tem um prazo de validade. Mas Deus não tem prazo de validade. Amém. E, portanto, ou se fazia alguma coisa em favor dos filhos de Deus, ou ele fazia alguma coisa, ou então eles mesmos nunca poderiam ter a natureza de Deus, porque eles iam ter também um prazo de validade. E agora veja se esse é ou não o conceito do mundo. A pessoa nasce, vive e depois morre, e muitos acham que acabou ali. Encerrou o assunto. Não se fala mais nisso.
E não julguem que é uma coisa destes dias. Paulo já tinha dito, se não há ressurreição, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Acabou. Mas não é assim. Nem para os que se salvam, nem para os que se perdem. Não termina ali. É isso que eu quero dizer. Não termina naqueles 10, 40, 50, 60, 70, 100 anos. Esse é o prazo de validade que Satanás tenta iludir o mundo. A tua vida é isto. Portanto, luta por conseguir benefícios enquanto estás aqui. Porque depois vais para ali, olha. E ali vais ter tempo. Eu acho interessante as pessoas dizerem que vai ter muito tempo para descansar no cemitério. Para descansar? Como descansar? Se você passado uns anos vai lá e só tira o osso. Como descansar? Onde é que está o repouso? E quando as pessoas olham a questão nessa perspectiva, elas não têm sossego, elas não têm repouso, elas não têm descanso, elas não têm a tranquilidade que o cristão expressa, porque ele sabe o que acontece a seguir. Amém. Ele sabe que depois da Páscoa, Jesus ainda esteve com eles 40 dias. Amém. Ele sabe que depois ele subiu ao céu e o anjo veio dizer que ele voltaria. E ele sabe que está escrito que para onde ele foi, eles irão também. Ele sabe tudo isso e ele descansa nisso. Porquê? Porque Deus traçou um plano e Ele mesmo traçou a redenção para esse plano. E Ele sabia que esse plano levaria à queda no Éden. Claro que Deus sabia. Amém. E porque Deus sabia, e nós vamos já lá daqui a pouquinho, Ele proveu a redenção desse ato que Ele sabia que ia acontecer. Ou então Ele tinha ficado surpreendido. Não é? Quando o pecado entrou no Éden, ele dizia, opa, que eu não estava a contar com isto. Eu estava a contar que ela fosse fiel até ao fim. Eu estava a contar que assim, agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver o assunto? Como é que eu vou mostrar que eu... Não. Repare, o profeta é bem claro, Deus não tem nenhum plano B. Amém. Portanto, Deus nunca é surpreendido. Deus sabe que o Bruno estaria aqui hoje. Deus sabe isso desde o princípio. Deus sabe que no ano tal nascerá então um Bruno, por-lhe-ão o nome de Bruno, e ele no dia tal estará em tal sítio a ouvir a minha palavra. Amém. Deus sabe tudo isso. O profeta diz que Deus sabe quantas vezes uma mosca bate as asas. Amém. Agora, provavelmente o nosso raciocínio não vai conseguir chegar muito mais longe que isso. Mas ok, olhemos apenas a mosca. Quantas vezes ela bate a asa enquanto vive, e Deus sabe quantas vezes. Deus sabe todas as coisas. Mesmo especialmente, reparem, entre as igrejas há controvérsia e muitas interrogações. Deve ou não comemorar-se o Natal nesta altura? Estudiosos, reparem, estudiosos dizem que a comemoração do Natal, nós já estamos fartos de saber isto, recebemos um profeta. Amém. Mas os estudiosos dizem que a comemoração do Natal começou muito antes de Jesus Cristo. A comemoração do Natal já tem mais de 7.000 anos, dizem eles. Sabe de onde vem? Da Babilónia. Ah, já sei, eu estou a estudar as eras na minha igreja. Ainda há pouco o irmão Paulo pregou sobre isso aqui. Certo, já sei, você sabe. Mas o mundo lá fora não sabem. Lá fora acham que o Natal tem 2.000 anos. Mentira. Este Natal pagão que eles comemoram
vem da Babilónia, vem de Nimrod. Amém. E se formos ver a Gênesis, vem de Caim, amém, vem da serpente. Certo? Este Natal, não o seu, não o meu, não o que estamos a falar aqui, mas o Natal babilónico vem da Babilónia. Certo? Vem de lá, 7.000 anos, dizem eles. Dizem que tem a ver com o paganismo. Amém. Dizem que tem a ver com o Deus Sol. Está a ver? Eles sabem do que é que estão a falar. Eles estudam. Eles vão à raiz do problema. Eles vão à árvore própria. Não é? A árvore do conhecimento. Da ciência do bem e do mal. Lá está tudo determinado, está tudo esclarecido. Portanto, temos que analisar, temos que ser científicos em tudo o que falamos. Eu prefiro ser antes espiritual acerca de tudo o que falamos. E é isso que nós devemos ser, espirituais. E para sermos espirituais, temos que analisar, à luz da Escritura, a gênese do problema. Onde é que ele nasceu? De onde é que ele vem? É por isso que foi tão importante, não é? Já não só aqui, mas em África, em Angola, foi de lá que veio o pedido para que nós não é interrompêssemos, mas parássemos um pouco com o que estávamos a fazer e entrássemos no livro de uma exposição das eras da igreja, porque os ministros lá estavam a precisar desse livro. É por causa destas coisas, sabe? Porque estas coisas estão nesse livro. Estes esclarecimentos estão nesse livro. De onde as coisas vieram. A raiz dos problemas. E isso é tão importante para Deus que Deus enviou um profeta maior. Amém. Deus enviou um profeta maior. Amém. Deus enviou Elias novamente. Amém. Deus enviou o espírito de Elias para falar isso por si. Porque há coisas de Deus que só podem ser esclarecidas pelo próprio Espírito de Deus. Amém. Está a ver? Um dia Amós disse, olha, eu nunca fui profeta, eu não pedia ninguém para estar aqui. Eu lembro-me disso muitas vezes porque esse é o meu caso. Ele disse, eu era boiadeiro. Não é? Eu não sabia falar, eu nunca discursei perante ninguém, eu só conversava com os meus animaizinhos. E Deus me tirou do meio do gado e me trouxe para salvar almas. Eu não tenho culpa. Eu não pedi a ninguém para estar aqui, eu não pedi para fazer isto. Está a ver? Eu penso nisso muitas vezes. Mas isto é importante. Repare, se nós somos a menina dos olhos para Deus, Deus tem essa preocupação, Deus é fiel. Está a ver? E nas coisas importantes, Deus as torna simples para os simples e as deixa continuar a estar escondidas para os sábios. Mas Ele mesmo as revela aos seus pequeninos. Certo? Portanto, o resto nós conhecemos já pelos estudos das eras da igreja que temos tido. E por esse estudo sabemos também quando e porquê Jesus foi colocado na história, neste lugar e tempo que foi determinado. Sabemos também que a própria configuração tradicional da árvore de Natal, em bico, isso é babilónico, isso é romano. Eram assim que os romanos e os babilónicos ornamentavam os seus templos. Portanto, a árvore pontiaguda em triângulo é um símbolo romano, é um símbolo babilónico. Nós já estudamos isso aqui também, certo? Portanto, essa árvore, essa configuração pontiaguda é uma inspiração católica, mas hoje, eu aqui pus católica, mas nós também somos católicos, não se esqueçam. Nós somos católicos apostólicos. Amém. Certo? Porque cremos na doutrina dos apóstolos como uma doutrina universal. Amém. Certo? O evangelho que eu prego aqui é pregado ao redor do mundo. E isso é o que significa a palavra católico. É universal. Só que não acrescentamos é romanos. Não somos católicos apostólicos romanos. Certo? A doutrina de Roma é que não entra nos nossos corações. Certo? Ok. Desculpem assim aqueles mais
já mais avançados, né? Porque, pastor, isso é o leite com tostas do pequeno almoço. Isso é, sim, nós vamos já avançar, mas sabe, nós precisamos de vez em quando renovar o nosso entendimento acerca dos nossos ABCs. Né? Porque repare, a razão porque numa casa o telhado cai foi porque os alicerces cederam. Você pode até ter a casa toda em madeira e o telhado de betão armado, ok, mas se os alicerces estremecerem, o betão armado cai todo. Certo? Portanto, é importante para mim como é que eu tenho o telhado, o que é que eu tenho lá em cima, mas é importante para mim também que os meus alicerces estejam sempre na rocha. Amém. Certo? Porque muitas vezes as pessoas são confundidas pelos seus ABCs, não é? É por isso que muitas vezes, desculpa-me, eu não vou falar diretamente para ninguém, mas vemos universitários vão ao merceeiro e, as batatas custam 5 e as couves custam 6, 5, 6, 7, 8, 9, 11 euros, não é muito caro. Não? E são universitários, não é? Posso continuar? Desculpem. Posso continuar? Eu vou continuar. Ok? Portanto, temos que saber em quem estamos firmados. É importante. Os alicerces são muito importantes para que não sejamos confundidos. Certo? Não sejamos confundidos. Porque se você for falar de rapto a alguém que não é batizado em nome de Jesus Cristo, ele se calhar vai participar na conversa consigo. Sim, haverá um rapto. Eu já ouvi na minha igreja, vai haver um arrebatamento e tal, e vai haver uma ressurreição. Mas eles não são batizados em nome de Jesus Cristo. E se não são batizados em nome de Jesus Cristo, não vão no rapto. Amém. Portanto, podem saber até que existe. Mas será apenas um conhecimento empírico. Está apenas no intelecto. Ouviram falar, já ouviram dizer como é que vai ser mais ou menos, mas isso a mim não me interessa. A mim interessa-me é saber que eu vou estar lá. Amém. E para isso eu tenho que cumprir os desígnios de Deus. Fazer as coisas como Deus quer, para que Ele se agrade e me dê a prenda. Embrulhada num papel bonito, com um laço bonito, e ouvir aquela voz, como diz o irmão Brana, naquele dia dizer assim: bom está, entra, servo fiel, no descanso do teu Senhor. Amém. Amém? Portanto, hoje, pela misericórdia de Deus, estamos fora desse sistema. Amém? Porquê? Deus enviou um profeta. Amém. E esse profeta veio alinhar-nos com Deus. Amém. Certo? Lembre-se, essa mensagem é a única forma de colocar no seu coração fé de rapto. Amém. Ou então vai pelo menos passar pela grande tribulação. Vai ter que lavar as suas vestes no sangue. Certo? Agora, essa mensagem, que é o Emanuel traduzido, é o Jesus de Nazaré traduzido em Jesus Cristo, é o batismo do Espírito Santo, é o seu salvo-conduto para subir. Amém. Para que lhe aconteça consigo o que aconteceu com Enoque. Andava mergulhado, andava na Babilónia, andava no mundo como aos outros, mas de repente deu conta, diz o profeta, a cada passo que dava ele ia subindo. Amém. Há quantos anos estamos nós a subir essa escalada? Há quantos anos estamos nós a caminhar como Enoque, subindo a cada dia, andando cada vez mais alto? Amém. Ou julga que foi assim de um dia para o outro? Ele de repente ia naquela rua, vou para aquela rua também. Não. O caminhar na Bíblia é uma vivência. É uma vivência, é um dia a dia. É um caminhar com Cristo. E a cada dia ele ia estando cada vez mais separado da vida que se vivia em baixo. Até que ele de repente deu conta e estava ali com Deus face a face.
Cremos nisso? Glória a Deus. Assim diz ele, não é? Significa Cristo. Natal significa Cristo, diz o profeta. Diga-lhes, há um Deus no céu, o qual enviou o seu Filho, e isto é o que significa Natal. Isto diz o profeta, certo? Quando lhe perguntarem o que é Natal, diga, o Natal e significa Deus enviou o seu Filho, o seu unigênito. Pastor, desculpe lá, você ainda agora acabou de dizer que não era filho, agora já é filho. Quer dizer, que é que ficamos? Quer dizer, você está a trocar as voltas todas, está a trocar as voltas. Olha, não será melhor meter as mãos aos bolsos? Que aí você vai... Não, não. Filho, porque veio dos lombos do Pai. Amém. Certo? A Bíblia diz, irmãos, irmãs, nunca ninguém viu Deus, certo? Mas agora aqui quando diz Emmanuel, traduzido é Deus conosco, o profeta João no Evangelho diz assim, o Filho, então, esse Emmanuel deu-nos a conhecer Deus, porque Emmanuel significa... A razão porque o anjo disse, olha, ele vai se chamar Emmanuel e não António Joaquim da Silva Ramalho, é porque Emmanuel significa Deus conosco. Portanto, ele não podia ter outro nome, digam graças a Deus. Portanto, o Natal para o cristão significa Cristo. E o profeta diz, diga-lhes, há um Deus no céu, o qual enviou o seu Filho. Deus enviou a sua criação. Repara, os meus filhos saíram de mim. Certo? Você vai fazer uma simples análise ao sangue e ver quem é o pai deles. Amém. Tá? Portanto, você vai ver o sangue derramado lá na cruz e vai ver que é o sangue do próprio Deus. Foi isso que o profeta disse. Amém. O próprio Deus derramou o seu sangue para remir a terra. Amém. Por que é que ele fez isso? Onde é que nós estávamos? Certo? Portanto, esse pó da terra que Deus tinha separado, essa porção, a qual é cada um de nós, onde Deus ia colocar uma determinada natureza espiritual, foi, ainda estando na terra, redimida pelo sangue de Deus. Dá para entender? Irmã, você tem um batatal, ou um naval, ou ali, é o seu quintal, tá? E você vai tirar as ervas daninhas, tirar a mosca da couve, colocar adubo, vai tratar tudo direitinho, porque é a sua colheita, certo? Não é? Ao lado, o seu vizinho tem exatamente um batatal igual ao seu, ao qual ele não faz nada, certo? Ou o que faz prejudica. Eu pergunto, o seu estrume, o seu cuidado, o seu zelo vai fazer alguma coisa por o seu vizinho? Não, você está a tratar do seu, não é? Isso foi o que Deus fez na terra. Percebe agora? Quando Deus cuidou da sua carne, que é pó e ao pó voltará, Ele estava a tratar dos seus tabernáculos, onde Ele depois ia colocar o seu Espírito, para que depois Ele pudesse dizer que haviam cristãos verdadeiros aqui na terra dos chamados cristãos, mas que eram diferentes em alguma coisa. E essa coisa é que eles têm neles a natureza do Pai. Isso é o que aconteceu com Cristo. Ele era um homem parecido com os outros, foi feito assim, certo? Nós sabemos que havia uma diferença para começar, que ele não nasceu de ato sexual. Por isso ele tinha autoridade sobre Satanás. A autoridade sobre Satanás estava logo aí, na feitura, no início. Certo? Logo aí ele usou essa diferença contra Satanás. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Para que Satanás não tivesse dúvidas. Está a ver? E portanto, é essa questão, é essa identidade que está em nós hoje. Está bem?
O profeta diz então, a esse respeito, na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. O profeta diz assim: alô? Ah, está aqui. Não está aqui não. Está aqui. O profeta diz assim: mas que diferença isto faz? Isto para começar, não é? Parece que ainda agora é que vamos entrar no tema. Se eles comemorassem em julho, ou agosto, ou quando quer que fosse, preste atenção, o profeta está a dizer, ainda é sagrado. Lembrando que Deus nos deu a esperança que temos em nós. Ok? Então, espero que esteja encerrado esse assunto do 25, do 24 de dezembro, é que não é, e que nunca foi, e que 21 é que foi o equinócio, e do Deus Sol, e por aí. Repara, o profeta está a dizer, certo? Quando quer que fosse, ainda é sagrado. Amém. Repara, veja a questão da ceia. Jesus disse, fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em memória disto, em memória de mim. Diz lá que tem que ser no primeiro domingo de cada mês? Diz lá que tem que ser todos os meses? Diz lá que tem que ser todas as semanas? Porque senão hoje tínhamos que tomar a ceia. E no próximo domingo tínhamos que tomar a ceia. E igrejas que têm 3 e 4 reuniões por semana tinham que tomar a ceia. É a comemoração do Senhor. Não é algo de vulgar, de usual, que se faz todos os dias. É quando especificamente estivermos a lembrar aquele ato. E com o Natal é igual. Porque o Natal é um memorial também. Amém. Então, repare, o profeta está a dizer, isto para mim foi importante, porque eu nasci num país católico. Quando eu li isto, eu nunca mais esqueci isto. Está a ver? Porque isto pode ser importante em todo o mundo, e é. Mas especialmente aqui, não é? Especialmente aqui, é importante. E Deus quis deixar isso claro. E o profeta de Deus diz, ainda é sagrado. Lembrando que Deus nos deu a esperança que temos em nós. Agora você diz, bem, o restante deles é tudo Pai Natal, fazendo como eles fazem. Porque nós temos que fazer da mesma forma. Porque é vulgar para eles, porque é assim com eles, nós temos que fazer igual. O profeta diz, não, Senhor. Isto não é para nós uma celebração pagã. Amém. Esta é uma hora sagrada. Está a ver? Você poderia dizer, pastor, então passe o Natal para o dia não sei que de não sei quantos. Sim, eu posso fazer isso. Eu podia fazer isso. Tenho toda a liberdade para fazer isto. A mensagem me dá liberdade. A Bíblia me dá liberdade. Sim, mas repare, se nesta altura as escolas param, os empregos dão licenças, de férias, disto e daquilo, interrupções, não é? Os países param, não é? Porque é que eu não posso parar também, fazendo apenas as coisas à minha maneira, não é a deles. Aí, esse é que é o cerne da questão. Fazendo as coisas não à maneira deles, mas à minha maneira. Está a ver? É por isso que nós estamos aqui hoje. Mas fazendo as coisas à nossa maneira. Se não tivesse havido Natal, não teria havido ressurreição. Amém. Se não tivesse havido nenhum Natal, preste bem atenção, não teria havido nenhum amor. Amém. Porque o Natal foi a manifestação do amor de Deus por nós. Amém. Quer dizer, estas coisas não podem ser tratadas assim, de ânimo leve. Não é? E Satanás, se puder distorcer os seus pensamentos
E lhe dizer, olha, mas tu estás a ser tão pagão como eles, olha, não sei quê, olha que não... repare, porque o profeta diz, como eu disse ao irmão Fial, eu posso dizer o que o profeta diz, o Daniel não pode. O profeta disse assim, Jesus nasceu tanto em dezembro quanto eu. O Daniel não pode dizer porque nasceu em dezembro, mas eu posso. Jesus nasceu tanto em dezembro quanto eu. Ele nasceu lá para abril ou maio, que é quando nascem os cordeiros. E ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Certo? Mas que importa isso? Não é? Como disse Paulo, contanto que o Evangelho seja pregado, deixa para lá. Amém? Eu é que tenho que saber como é que eu faço as coisas. A razão delas. O significado delas. Como cristãos, temos que ter cuidado com o significado das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas escolhas, das nossas opções. Temos que ter cuidado. Amém. É por isso que eu tenho cuidado no lugar para onde vamos, para que possa continuar com o rebanho agregado, não é? E, portanto, ao tomar uma decisão, como pastor, eu tenho que ter cuidado nessa decisão. Se é certa, se vai correr bem, se não vai correr bem. Porque é como eu lhe digo, quer dizer, permanecer na igreja ou sair dela não é preciso mudar de lugar. A qualquer momento somos livres para entrar e para sair. Não é preciso mudar de lugar para sair da igreja, não é? Sempre que se mudaram, nós ainda permanecemos mais tempo ali. Não me lembro de nenhum caso em que, por causa da mudança, alguém tenha saído da igreja. Quando saíram, nós estávamos perfeitamente estabilizados. E eles saíram. Amém? Portanto, repare, não teria havido nenhum amor, não teria havido nenhuma paz. Ele é o Deus da paz. Não teria havido nenhum futuro para o crente. Então estávamos aonde agora? No inferno. Pregando o Evangelho, mas no inferno. Está a ver? Não tinha chance. Não tinha hipótese. Sem Natal não teria hipótese. Está a ver? Repare, por isso é que as duas testemunhas ainda vão a Israel. Porque senão eles não tinham hipótese também. Amém. Está a ver? É por isso que Zacarias disse, calma, porque eles ainda ouvirão um dia a bater à porta e quando forem lá ver, vão perguntar assim, ei, que marcas são essas que tens nas tuas mãos? E ele dirá, são marcas que eu recebi em casa dos meus amigos. Está a ver? Deus não perde nenhum. Amém. Tem estabelecido um plano abrangente para fazer deles todos a igreja do Deus vivo. Está a ver? Não teria havido nenhum crente se não tivesse havido nenhum Natal. Sendo assim, o que realmente está presente nos nossos corações é aquilo que realmente Deus quer que signifique para nós. Eu vou ler outra vez. Sendo assim, depois de lermos isto, o que realmente está presente nos nossos corações é aquilo que Deus realmente quer que o Natal signifique para nós. E a sua palavra diz, em Colossenses capítulo 1, em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 19, diz assim, o qual, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. O primogênito, sabe o que é o primogênito? Sabe quem é o meu primogênito? O Jorge. Ele foi o que nasceu primeiro. Certo? O primogênito foi aquele que foi feito primeiro. E a Bíblia está a dizer que Jesus Cristo foi aquele que Deus fez primeiro. Amém. Antes que houvesse estrelas, antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, antes que qualquer coisa existisse, Ele, como sabia que eles iam cair, proveu um Redentor. Está a ver? Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus
Está a ver? Ou seja, Deus fez... Você dá conta que você sei lá, um pelo da mão de Jesus Cristo? Está a ler? Uma parte, por pequenina que seja. O profeta diz, se eu tiver que ser a sola dos pés, glória a Deus, mas eu estou nele. Nele, Deus fê-lo a ele. E depois é que começou a criar o resto. A partir dele. Está a ver? É isso que representa a mensagem obra-prima. E Deus vai buscar a inspiração de Michelangelo para fazer... Quem? Moisés. Certo? Foi Moisés. Foi Moisés. Até suei. É que depois o culto termina, eu tenho que ir embora, sabe? Oh, não era Moisés coisa nenhuma. Calma, era Moisés. Às vezes eu estou a ler a mensagem e eu sou profeta. E depois Elias disse e tal, não sei, depois Eliseu. Desculpa, foi Elias ou Eliseu? Até que eu comecei a pregar. E eu disse, já entendo. Glória a Deus, eu já conheço um pouquinho melhor o meu profeta, porque eu estou a caminhar na mesma vereda e às vezes as coisas estão assim, não é? Ok, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Espera aí, criado por ele, então não foi Deus? Então ainda agora começamos a dizer o qual é nele foram criadas, quer dizer, então, porque ele é isso tudo. Ele é isso tudo, por isso é que ele se chamou Emanuel. Ele fez tudo, ele concebeu tudo, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem, permanecem por ele. Isto está na sua Bíblia. Nem precisa de ser abramista. Amém. Não foi o Branham que disse, está na Bíblia. Agora descanse, porque o que o Branham disse também está na Bíblia. Descanse. Portanto, se lhe chamarem bramista, não se sinta insultado. É claro que o nome tem uma carga negativa, mas você faz como a chuva, ou quando está na paragem do autocarro e passa uma pomba por cima, sacuda assim, né? E siga em frente. Se sabe, só vai conseguir isso se você souber em quem está firmado. Amém. Glória a Deus. Amém. Ele é a cabeça do corpo. Certo? Ou seja, ele está aqui. Tá? Ele está aí. Ele é a cabeça do corpo de Cristo. Temos lá na frente a pirâmide da estatura do varão perfeito. Ele é aquela parte, não é, da montanha que foi cortada sem mãos e que destruiu o poder babilónico. Amém. Certo? Ele é isso também. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a rocha das eras, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a rosa de Sarão, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. Entenda agora porque é que o profeta disse, quando ele nasceu eu nasci com ele, quando ele morreu eu morri com ele, quando ele ressuscitou eu ressuscitei com ele. Quando ele foi batizado, o que é que aconteceu? Eu fui batizado. Mas você não estava lá, mas foi batizado no nome dele. E a Bíblia diz que quando é batizado no nome dele, toma a família, o nome da família dele. Amém? Amém. Glória a Deus. A imagem do Deus invisível, ou seja, Deus numa forma. João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Então Deus moveu-se para essa forma
e começou a criação, e Ele criou tudo por Ele ao mesmo tempo. Por Ele e para Ele. Está a ver? Porque Deus era Espírito. Era Elohim, vivia por si mesmo, Ele quis ser Deus. E Deus significa ser adorado. E Ele não tinha quem o adorasse. Então Ele disse, pronto, olha, eu quero ser adorado, eu vou arranjar quem me adore. Então, a Escritura está a dizer que Ele se fez um corpo, se meteu nele e começou a fazer as coisas. Amém. Está a ver? Está certo? Então veio um profeta e disse, em Isaías 9, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está. Quer dizer, isto é em português, hoje não está cá não está cá o irmão Valente, que ele é mestre em linguística. Eu ia dizer, irmão, esta frase não está assim muito bem constituída, porque um filho não nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quer dizer, isto é passado. Amém. Claro, ele nasceu para ser dado em sacrifício, primeiro que todas as coisas. O profeta não está errado, nem o tradutor, nem tem aqui erro de linguística. Pode ter um erro de semântica, mas nós estamos a ler espiritualmente. Amém. Um menino se nos deu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Então o filho nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Nos nasceu passado, mas ele disse que a terra receberia um sinal. Esse mesmo profeta. Porque em Isaías 7 ele falou, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, já lemos ali agora, mais tarde, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Repare, Deus teve um profeta, não sei quantos meses, deitado sobre o mesmo lado. Deus teve um profeta, Isaías, que Deus mandou caminhar nu pela cidade. Amém. Eu às vezes ponho-me no lugar dele e digo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Você já viu? Eu encontrei a irmã Matilde esta semana, na minha rua. Você já viu? Se Deus me punha como Isaías, o que é que a irmã ia pensar de mim? Meu Deus, o meu pastor bateu com a cabeça em algum lado, caiu pelas escadas abaixo, qualquer coisa, e agora não fraturou a coluna, fraturou a cabeça. Como é que é possível? Mas eu acho que isto ainda é pior. Está na Bíblia, irmã. Está na Bíblia, pode ler. Está lá na sua Bíblia. E ele vem e diz, uma virgem vai conceber. Quer dizer, você até pode ver um homem, que Deus nos livre como ministros, ou um homem qualquer, ou um profeta, ou um missionário, um ministro qualquer, tomar atitudes estranhas. Pronto, a gente pode dizer, olha, pronto, bebeu algo mortífero, ou qualquer coisa, não é? Qualquer coisa aconteceu, pronto, coitado, e não entender. Agora, viram uma igreja onde senta e ouve um pregador dizer, porque assim diz o Senhor, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, mesmo hoje, pense, irmão, veja-se agora um pouquinho desse lugar celestial, não é? E pense, se recebesse uma mensagem dessas, o que é que ia fazer com ela? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Bem, hoje, Satanás é esperto, não é? Ele era a mais, não é? Ele era esperto, tão esperto que aproveitou a mais esperta das alimárias que havia no Éden para introduzir o pecado. E então hoje, se calhar, esta mensagem já era melhor aceite. Porque, sim, uma virgem, pronto, ela é virgem, faz fertilização in vitro e tal, e não há problema. Pronto, hoje, está a ver? Mas no tempo em que as coisas não eram assim, não fazia sentido.
Não tinha nenhum nexo. Mas ele teve que vir e falar essas coisas. E depois morreu. E a mensagem continuou por cumprir. Amém. Quantos não teriam ido para o inferno porque lhe chamaram falso profeta? Amém. É como agora. Eu predigo, não profetizo, que o mundo acabará em 1977. É falso. É um falso profeta. Corta. Na nuvem, não sei o quê, eram 7 anjos e eu me identifiquei melhor com o último. E a voz dele era agradável para mim e tal. Apanhou o sol a mais lá no alto do monte. Corta. Não há nuvem nenhuma, não existe tal coisa como isso. E, por aí, e assim sucessivamente. Está a ver? Porque Deus tem destas coisas. Deus não fala para o mundo, irmão. Deus não fala para o mundo. Quando recebemos alguma coisa que não entendemos, lembre-se. E há coisas que eu aprendi, não é? Em casa já me dizem, não, é assim, tu esqueces-te, tu esqueceste, pronto, ok, passa à frente. Mas é assim, foi assim, então. Vem outro, pai, foi assim, tu esqueces de tudo e tal. Mas há coisas que eu nunca esqueço. Há coisas que eu nunca esqueço. E nunca esqueço o profeta me ter dito assim um dia, ou o Espírito Santo em nome dele, em nenhum lugar da Escritura nos é pedido para entender. Amém. Mas é dito, nos é pedido, requerido para crer. Amém. Ler e crer. Amém. Não entende? Ora e o Espírito Santo vai fazer luz na hora certa. Amém. Mas se está na Escritura, é o assim diz o Senhor, então guarde. Está a ver? Mesmo não entendendo, guarde. Mesmo não percebendo porquê, se lhe pede, faça. Mesmo não entendendo. Certo? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel, está a ver? Está a ver porque é que eu fui lá ao mesmo versículo no princípio? Ainda se lembra? Porque Emanuel, aqui, o profeta não disse o que significava Emanuel. Mas depois Mateus, quando começou a escrever o Evangelho, certo? Depois, estando com ele pôde dizer isto, que Isaías não disse. Mas ele já tem autoridade para dizer, tem permissão para dizer. Emanuel significa Deus conosco. Portanto, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Digam graças a Deus. Amém? Diz o profeta na mensagem Shalom: Deus, na sua grande misericórdia, como sempre preguei e tentei defender, que Ele mostra os seus eventos desde os céus. Os seus grandes eventos principais acontecem primeiro no céu. Deus fala pelo profeta. E depois acontecem na terra. Está a ver? Diz o profeta, assim diz o Senhor. Primeiro as coisas acontecem lá em cima. Primeiro Ele fez o menino lá em cima. E depois é que o menino se manifestou cá em baixo. Por isso o profeta, na visão de águia, disse, um menino se nos deu. Certo? O ministério, o principado, todo o poder está sobre os seus ombros, ali também, porque ele estava a falar pela visão. E o seu nome será, daqui a 800 anos, mas ele não disse. Amém. O seu nome será Emanuel. E lá sabereis o resto. Né? E depois lá se soube que esse Emanuel que o profeta tinha falado, queria dizer que ele era Deus feito carne. Amém? Ele reflete-se a si mesmo, ou seja, o que espiritualmente acontece aqui na terra é um reflexo de Deus. Então somos o quê? Eu sou um pecador, eu sou um gajo sem caráter, eu sou um miserável. Acha que Deus é isso? Não, Deus não é isso, desculpe lá. Se você acha que é isso, então é o reflexo que está errado.
Eu não me ponho em frente ao espelho e vejo lá a minha esposa. Por amor de Deus, não é? Como? Estou errado na visão. E eu não estou a brincar com isto, irmãos. Porque quando eu estive doente, eu tive uma visão que não era de acordo com aquilo que eu tinha na minha frente. Quem eu vi não estava ali. Mas eu vi e disse quem era. Certo? Eles são testemunha disso. Portanto, eu estava errado na visão. Certo? Estava doente. Estava doente. E é isso que acontece. Espiritualmente também. Amém. Porque o profeta diz na mensagem de demonologia que toda a doença física é resultado de um ataque espiritual. Amém. Portanto, todo o problema físico tem primeiro, repare, é sempre um reflexo, não é? Tem primeiro uma batalha espiritual, um combate espiritual. O profeta diz que Jó foi o campo de batalha entre Deus e Satanás. Amém. O campo da batalha. Por isso é que os amigos não entenderam e diziam que ele era um pecador escondido. Não, ele era o campo da batalha entre o bem e o mal. Amém. E por causa disso, Deus lhe deu a visão da redenção e ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra e os meus olhos o verão e não outros. Amém. Está a ver? Porque a visão celestial é essa, é captar o propósito de Deus sendo manifesto. Como é que ele é manifesto? Certo? Por muito que possamos descrer da mensagem, não é possível que o profeta, ao longo dos 40 anos em que ele ministrou, tenha conhecido todas as pessoas, de quem ele disse quem eram, de onde vinham, qual era o problema, porque é que estavam ali. Era preciso ter uma memória, Deus me livre. E nós vemos que ele não tinha. Amém. Ele tinha memória para as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus estava nele. Amém. Está a ver? É um reflexo. É Deus se manifestando. E o Natal foi isso. Foi Deus se manifestando. Amém. Não perca isso. Está a ver? Ele reflete-se a si mesmo. Por outras palavras, antes de o Messias chegar ao ponto em que o seu ministério ia começar, veio uma estrela do céu, guiou os homens ao lugar onde ele estava, os magos. Foi por isso que o Espírito Santo introduziu nesta manhã liderança também. Está a ver? Porque os próprios magos, homens doutos, não eram indoutos, eram doutos, entendiam a Bíblia que Deus tinha escrito no céu, e porque entenderam a Bíblia dos dias deles, que estava escrito no céu, eles chegaram ao lugar onde ele estava. Também consigo, irmã. Por isso estamos aqui. Também conosco. A mesma Bíblia nos tem guiado até aqui. No tempo dele a Bíblia estava no céu. Hoje está colocada nas nossas mãos. E o Espírito está, como naquele dia, porque, irmã, aproveita, ainda ontem à noite estava uma noite maravilhosa. Vá ler Isaías lá em cima. Não vai conseguir, não vai encontrar. Certo? Não vai encontrar. Mas eles encontraram que havia um menino em algum lugar cujo principado estava sobre os seus ombros. E eles se deixaram guiar. Eles souberam ler aquela Bíblia deles. Que o Espírito Santo nos permita, hoje também, saber ler a nossa. Amém! Ele guiou os magos até lá. Então, como há uma imagem na terra, o anjo vem primeiro para cumprir. Amós diz que Deus não faz nada na terra sem antes anunciar pelos profetas. Amém? Amém? E então a profecia começa a ser cumprida. Mateus 1:20, projetando José deixar Maria, eis, eu digo isto, que é para introduzir, não é? O que está para trás, se não souberem, era disso que estava a acontecer.
Projetando ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é... Mas ele não é o primogênito de Deus? Então e agora está gerado, quem gera é o Pai. Então e agora está gerado pelo Espírito Santo? Onde é que isto nos leva? Aos ABCs. Certo? Deus, à deidade. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Jeová Jiré. Amém? Ele é todas essas coisas. Porque senão Jesus tinha tido dois pais. Amém. Porque num lado diz que ele foi gerado por Deus e no outro lado diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Das duas, uma. Ou eles são um. É um. Está dada a resposta. Glória a Deus. Amém? Dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará. Certo? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso é que ele se chamou Jesus, porque Jesus era isso. Estão a entender? Porque é que Simão passou a ser chamado Pedro? Porque é que Saulo passou a ser chamado Paulo? Porque apenas havia uma mudança de ministério, de manifestação. Está a ver porque é que você deixou de se chamar fiel e passou a chamar-se cristão? Está a ver porque é que deixou de se chamar Olívia, ou Daniel, ou Tiago, e passou a chamar-se cristão? Porque o profeta disse que ele era Emanuel. Estava anunciado ele ser Emanuel, Deus conosco. Mas esse Deus conosco, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, o Emanuel da profecia foi refletido na terra como Jesus, o Salvador, porque é o que significa. Né? Amém? Dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é... Ficou abaixo do PowerPoint, traduzido é Deus conosco. Houve aqui qualquer problema de formatação, mas era o que estava aqui escrito. É, Deus conosco, e estava sublinhado também. Amém? Glória a Deus. Assim, e como lemos, os magos trazem-lhe presentes. E agora eu queria entrar na parte importante aqui, né? O profeta diz nessa mesma mensagem, eu não pus aqui, os dons de Deus sempre ocupam os seus lugares. O profeta diz que eles trouxeram ouro, incenso e mirra, e o ouro significa divindade, incenso significa o serviço para Jeová, e a mirra significa a unção para a morte. Amém. Certo? Já vimos isso na mensagem. Ora, na mensagem, os dons sempre sempre encontram os seus lugares. O profeta então resume isto assim: agora, ouro na Bíblia, como se encaixa para Cristo? Porque ouro fala de divindade, ouro é divindade, chegaremos a isso num instante. Incenso fala de serviço e mirra é morte. Portanto, Deus, divindade em serviço para a morte. Amém. Está a ver? E porque eles não lhe traziam apenas um carro de corda, não é? Ou um comboio elétrico para o menino brincar, mas eles traziam-lhe prendas. Atenção, pais e mães, eles traziam-lhe prendas com um significado espiritual, Amém. reconhecendo quem ele era, portanto, dando às prendas o verdadeiro significado do Natal. Não é? Portanto, não é prendas porque é Natal, mas é porque é Natal e tu és cristão. Meu filho, pega uma prenda, uma recordação, uma memória, para te lembrares do Cristo que nasceu para nós, não é?
E isso até um rebuçado já serve, não é? Porque é uma simbologia, não é? Lembre-se, o profeta diz, Deus é símbolos, Deus tem uma contabilidade própria, Deus tem matemática, Deus tem isso tudo, não é? Tudo tem um sentido. Portanto, Deus, divindade em serviço para morrer. E aquilo é o que ele era. Repare, os magos vieram ali pregar Natal para eles, a Israel. Eles, não sendo judeus, vieram de fora com a interpretação da profecia de Deus. Está a ver? A coisa exata que trouxeram identificava o que eles pensavam que ele, letra maiúscula, era. Eles trouxeram presentes porque, de acordo com a revelação do que era aquele menino e do que ele iria significar para o mundo. Está a ver? E agora o profeta diz assim, e eu digo que para nós hoje, as coisas que nós trazemos para ele, não, calma, o profeta é que disse, não fui eu. As coisas que nós trazemos para ele identificam os nossos pensamentos a respeito dele. Amém. Portanto, quando eu for dar um presente ao meu filho, certo? Eu tenho que lhe transmitir o que é que eu penso e o que é que eu desejo que ele pense que Deus é. Por isso eu nunca lhes dei o Dragon Ball ou nunca lhes dei o não sei que esses brinquedos que vêm de fora. Eu nunca lhes dei nada disso porque a inspiração não é cristã. Amém. Andamos, e a mãe tem cumprido muito bem esse ministério, em cima deles e dos computadores e dos telemóveis, a ver o que é que eles estão a jogar, o que é que eles estão a fazer, por causa da inspiração. Certo? Porquê? Porque as coisas que nós trazemos para ele identificam os nossos pensamentos sobre ele. Não é sobre o filho, é sobre ele. Aquilo que eu dou aos meus filhos mostra a Deus o que eu penso dele. É importante isto, irmão. É uma grande responsabilidade. Eu não estou a dizer isto para vós. Eu estou a dizer isto para nós. Para nós também. Está a ver? Se calhar nunca tínhamos pensado nisto desta maneira. Mas o profeta está a falar assim. Certo? Portanto, ouro, não é? Divindade, incenso, serviço, mirra, morte. Então agora, abertos os selos, não é? Quem somos nós e que trazemos para ele e qual será o significado? Porque tudo tem significado. Vir à ceia tem um significado. Ser dizimista tem um significado. Certo? O significado do dízimo é que você reconhece que aquilo veio de Deus. Aquilo que você recebeu vem de Deus. Ah, não, desculpe lá, eu recebi porque eu trabalhei todo o mês. Sim, mas há milhares de pessoas ao redor do mundo que trabalham todo o mês e se calhar mais que nós e chegam ao fim do mês e não recebem. Porque o patrão não tem que lhes pagar. Não tem como lhes pagar. Portanto, para que ele me pague, eu preciso que ele seja abençoado, eu vou orar pelo meu patrão. Para que o Estado me pague a minha reforma, o subsídio a que tenho direito, me dê descontos nos transportes, o que quer que seja, não é? Reduza as propinas dos meus filhos na escola para que eles possam ter instrução, uma habilitação para o futuro. O Estado precisa ter condições para isso. Eu tenho que orar pelos governantes do meu país. E quando eu dou o meu dízimo, eu estou a reconhecer apenas que
que aquilo que eu recebi vem de Deus, preciso que Deus continue a abençoar e eu vou tirar uma parte para Ele, e isso não é para sustentar a igreja, não é para matar a fome a Deus, não é para colocar pão na mesa de Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. O significado disso é que eu sou fiel, eu sou cristão, eu já entendi que eu preciso de ser abençoado por Deus para que eu possa ter na minha mão aquilo que eu tenho que tanta falta me faz. Certo? A razão por que eu venho à ceia tem um significado. A razão por que eu venho à igreja tem um significado. A razão por que eu digo amém tem um significado. A razão por que eu levanto a minha mão tem um significado. E você sabe, porque já lhe foi pregado, que até o simples facto de levantar a sua mão é uma batalha que você tem que vencer contra Satanás. Porque Satanás sempre lhe põe as mãos para baixo. Amém. Ora, veja lá se a sua atitude natural não é para baixo. Para baixo, no bolso, atrás das costas, tal, toda a maneira, não é? Toda a maneira. Há quem venha às vezes até orar assim, ou orar assim, e eu aprendi logo na evangelização que a forma que nós usamos para receber algo, qual é? Se eu lhe for dar alguma coisa, como é que você faz? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa, Monteiro. O irmão está a levantar a sua mão. Para receber, não é? Então tem que fazer isso com Deus. E isso é uma batalha. Porque Satanás usa uma força de 9,8 metros por segundo para baixo, para que você não levante a sua mão para cima e diga glória a Deus, graças a Deus, estou firme, estou presente, digo amém. Está a ver? Logo isso, repare, um gesto sem significado, para nós não tem importância, é vulgar, é rotineiro. Levantar as mãos, mas você está a lutar contra uma força que lhe mantém as mãos para baixo, e você tem que usar uma força superior e em sentido contrário. Portanto, lembre-se, Satanás sempre puxa para onde? E Deus requer o quê? Que você seja de cima. Se você é semente de Abraão, Deus fez essa promessa a Abraão: por-te-ei por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Amém. Pense nisso, como semente real de Abraão, e vá em frente, e o Senhor é consigo, varão valoroso. Aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar. E vocês podiam ter parado o relógio, pá. Não podiam? Misericórdia. Agora isto bloqueou. Ok, na mensagem, vamos então ver, então agora, qual será esse significado? Na mensagem Futuro Lar, o profeta diz: lá no Monte Santo, para onde iremos, as ruas serão de ouro feitas por Deus. Opa! Vamos ver então. Mirra, morte para nós mesmos. Vamos ver como é que chegamos lá agora para colocar, não é, os nossos dons agora em conformidade, em significado, tendo por base aquilo que os magos fizeram, porque eles foram guiados ao encontro do próprio Deus. Eles viram Deus face a face. Amém. Certo? E isso é o que acontecerá no rapto. Então, abertos os selos, e enquanto a noiva de Jesus Cristo, o que é que nós teremos que fazer? Amém? Amém. O Senhor nos ajuda agora a encerrar isto com significado. Na mensagem Porque Foram Pastores, o profeta diz: eu agora vou pegar nisto ao contrário. Vou começar pela mirra. Mirra significou o quê? Lembram-se? Serviço para a morte. Então o profeta diz assim: eu ofereço-me a Deus nesta noite, de todo o meu coração, com tudo o que está em mim. Eu não tenho muito para dar. Não posso trazer incenso, mirra e ouro, porque não tenho. Mas tudo o que tenho em mim, que Deus me deu nesta vida, dedico-lhe novamente esta noite. Amém. Essa é a nossa mirra neste Natal. Podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Estão dispostos a dizer amém como o profeta? Amém. Certo? Dedico-lhe novamente esta noite.
sobre a manjedoura da sua palavra no meu coração e prometo-lhe permanecer com essa palavra, se Ele me deixar viver mais um ano, da forma mais fiel possível, pregar cada porção dela, crer em cada porção dela. Assim ajuda-me, Deus. Vão fazer o mesmo comigo? Então neste Natal essa é a nossa mirra. Esse é o nosso pote de mirra. Morrer para serviço. Não é? Paulo disse, a vida que eu vivo na carne, já não a vivo mais por amor a mim, mas eu vivo por amor a Deus. É isso que o profeta está a dizer. Certo? É isso que o profeta nos está a dizer nesta manhã. Tudo o que tenho em mim, que Deus me deu nesta vida, dedico-lhe novamente nesta manhã. Amém? Sobre a manjedoura da sua palavra, no meu coração, eu prometo-lhe, não é? Que foi onde ele nasceu, não é? Na manjedoura do meu coração, eu prometo-lhe permanecer com essa palavra, se ele me deixar viver mais um ano, de forma mais fiel possível. Pregar cada porção dela, crer em cada porção dela. Assim, ajuda-me, Deus. Vão fazer o mesmo comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na mensagem, uma exposição das eras da igreja, na revelação de Jesus Cristo, o profeta diz agora, há uma parte, repare, eu podia apenas ler Apocalipse 5, 6, do 6 ao 8. Isto está na Escritura, não é? Mas o profeta diz algo antes que eu queria trazer para vocês também. Agora, há uma parte favorita da Escritura que os trinitarianos pensam que prova o argumento deles de mais do que uma pessoa na divindade. Apocalipse 5, 6, 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que está assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Certo? Então esse é o nosso pote de incenso. Veja, o profeta, a mensagem está aí, a revelação de Jesus Cristo. O profeta explica o resto, não é? O argumento, nós já sabemos, não é? Já ouvimos falar sobre isso, não é? Quando o cordeiro aparece imolado, a Bíblia não fala quem esteja no trono, porque o trono está vazio, certo? Ele apenas saiu do seu lugar de intercessão e tomou o livro e quebrou os selos e chamou os redimidos. Amém? Mas, portanto, o nosso pote de incenso, misericórdia, o nosso pote de incenso são as nossas orações. É o que nós temos para lhe entregar. Ou seja, uma vida rendida, mortos para o mundo, ressuscitados para Deus, certo? É a nossa mirra. As nossas orações são o nosso pote de incenso que nós trazemos neste Natal, uma vez mais, para glorificação. Ele é Deus porque Ele tem quem o adora. Certo? Porque Ele tem quem o adora. Então o nosso pote de incenso são as nossas orações que nós trazemos para Ele. Amém? Na mensagem, no mesmo livro da exposição da igreja, na era de Éfeso, o profeta diz, veja, 7 castiçais de ouro. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é assemelhada ao ouro puro. Amém. Opa, afinal temos as mesmas ofertas que os magos tiveram, com o mesmo significado espiritual que eles tiveram e que nos conduzem aonde? A essa manjedoura que nasceu no seu coração. É Natal. Certo? É essa manjedoura que nasceu e que nós acabamos de falar sobre ela, baseados na palavra dele, nós trazemos a nossa oferta. Claro que é a Deus, não é?
Mas repare, onde eu quero levar a igreja, né, é a fazer hoje, né, o que os magos fizeram, com o mesmo sentido, com a mesma espiritualidade. Repare, eles leram a Escritura que mais ninguém leu. Eu hoje tenho os selos abertos, que mais ninguém tem. Amém. Certo? Por isso é que eu trouxe isto assim. Eu não trouxe, não é? Por isso é que o Espírito Santo nos traz isto assim. Por isso é que eu recebi isto assim. Está a ver? A real espiritualidade, o Espírito verdadeiro no Natal. E hoje, repare, não sei se deu conta, já nem serve sequer o ouro, incenso e mirra. Se eu trouxer isso aqui, podia chegar aqui com um pote de ouro, um pote de incenso e um pote de mirra, e Deus ia dizer, está fora do tempo. Amém. O tempo já continuou a avançar. Ó metodistas, ó batistas, está fora do tempo. Ó pentecostais, está fora do tempo. Já não basta falar em línguas. Já não basta interpretar visões e sonhos. Já não basta. Isso é válido, serve, claro que sim. Certo? Cada era entrou na era seguinte e tornou-se válida em todas as outras. Deus não cortou cada era. Deus acrescentou a cada era algo mais. Não é? É por isso que a nossa Bíblia hoje é de Gênesis a Apocalipse. E nós somos o povo das 7 eras de igreja, embora vivendo na última. Expressando Deus na última. Certo? Mas somos tão povo de Deus quanto os Efésios. Certo? Quanto os esmirnios, quanto os tiatiros, quanto os cristãos que passaram pelas eras anteriores. Acrescido do facto de nem sequer sermos povo de Deus, judeus. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, fomos enxertados na videira verdadeira e temos hoje, correndo nas nossas veias, o mesmo sangue, podem dizer amém, que correu nas veias de Emanuel. Amém. Amém. O mesmo sangue que correu nas veias de Emanuel, que jorrou delas, hoje corre em nós. A noiva, o ouro, a evidência da deidade. A noiva hoje, repara, a noiva hoje, o profeta está a dizer, a noiva hoje é a deidade. O profeta está a dizer, a noiva é a deidade. A noiva é o reflexo de Deus na terra. Como Jesus foi, o profeta está a dizer, a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, está bem, irmã Matilde? Somos todos irmãos, mas cada um come em sua casa. Eles que comam o que eles quiserem. Eu estou preocupado com aquilo que eu como e vos dou a comer. Está a ver? Porquê? Porque a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é assemelhada ao ouro puro. Está a ver? A sua justiça é a justiça dele. Os atributos dela são os seus gloriosos atributos. Tudo quanto fizerdes em meu nome, eu assino por baixo. Certo? A identidade dela encontra-se nele. Aquilo que ele é, ela vai refletir. Estamos juntos? Amém. Aquilo que ele tem, ela vai manifestar. Amém. Ouviram aqui o testemunho? Chamam Lázaro àquele irmão. Claro, estamos no tempo disso ainda. Claro que é possível. Claro que eu creio. Claro que eu creio. Olha, veja o pai da Sara, 4 vezes declarado morto, está a fazer fisioterapia. Amém. A minha vizinha perguntou-me por ele ainda ontem, eu disse, olha, ele continua a tomar café e a comer biscoitos. E ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Ela interessou-se, ela conheceu a esposa do Paulo, a irmã Sara e tal, e pronto, a partir daí interessou-se, não é? Por a evolução, e eu fui dizendo, olha, mais uma vez foi anunciado isto, mas logo Deus reverteu. Outra vez foi anunciado isto, mas logo Deus reverteu. Agora foi anunciado isto, mas logo, 4 vezes. E agora está aí, não é? E vamos ver o que é que dá. Não sei, Deus é soberano, Deus é poderoso, não é? Está tudo nas mãos de Deus. Agora, aquilo que Ele tem, ela vai manifestar. Amém. Não há falha nela. Ela é toda gloriosa por dentro e por fora. Amém. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor e todas as suas obras são perfeitas. Logo você é o quê? Você tem em si a perfeição dele. Certo? Se você está nele, então é perfeito, sim. Está perfeitamente a manifestar aquilo que ele é. Amém? Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor e todas as suas obras são perfeitas. De facto, dentro dela, da igreja verdadeira de Jesus Cristo, a noiva, dentro dela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como é que alguém consegue compreender isto? Como é que alguém pode entender isto? Amém. Apesar de não conseguirmos, podemos aceitar pela fé. Aí estamos nós, porque Deus falou disso. Aí estamos nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Portanto, agora temos o quê? Os magos tinham divindade, serviço de Jeová, unção para a morte. Nós, depois da abertura dos selos, eu não tinha espaço para pôr por gentios, mas já sabemos de quem é que estamos a falar. Temos ouro, é a noiva. Incenso são as orações dos santos e a mirra, morrendo para si mesmos. Amém. Amém? Portanto, estamos à vontade para comemorar o Natal. Podemos ir ao encontro dele porque temos que lhe dar de maneira que ele se agrade. E porquê é que ele se agrada? Porque aquilo que lhe estamos a dar é o reflexo dele mesmo. Podem dizer graças a Deus? Nós vamos encerrar a mensagem futurular. Eu sei que eu já disse isto 3 ou 4 vezes, nós vamos encerrar, mas vamos mesmo. Senhor Jesus, o profeta está a orar, nós reconhecemos-te aqui. Tu és o nosso Rei. Tu identificas-te a ti mesmo entre nós. Nós agradecemos-te por esta presença. Nós somos a representação da cidade que é enquadrado a cidade onde o Cordeiro é a luz. Eu já li isso em Apocalipse, qualquer coisa. Isso é a santa cidade que desce do céu ataviada para se encontrar com o noivo. Amém? Nós somos o atributo manifesto do Deus Todo-Poderoso que Jesus Cristo tem redimido por sua graça. E para encerrar mesmo, o profeta diz, a Bíblia diz em Colossenses 3. Pastor, você misturou tudo. Deus diz, o profeta diz, a mensagem diz, a Bíblia diz. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é tudo em um. Amém? Diz assim, quando Cristo... E eu quero encerrar a nossa comemoração de Natal aqui assim agora. Quando Cristo, que é a nossa vida... Quando Cristo, que é a nossa vida. Irmão, não me diga que nunca tinha lido isto na sua Bíblia. Então, olha, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Então, irmão Tiago, como é que vai a vida? Está tudo mal. Está tudo mal, olha, é doença. Olha, o dinheiro não chega. Olha, os políticos não querem saber de nós. Discurso da noiva. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, quando o discurso está distorcido, é isto que está a faltar. Que Cristo se manifeste. Que a manjedoura dê sinal de vida.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós. Repare, Paulo está a dizer aos Colossenses, são gentios, são de Colossos, certo? Hoje não sei como é que se chama, deve ser lá para os lados da Turquia ou qualquer coisa assim. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós. Também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por este privilégio, por teres partido connosco uma vez mais o pão da vida nesta manhã. E por teres acrescentado algo, Senhor, certamente o fizeste, por teres acrescentado algo poderoso e soberano, porque é o assim, diz o Senhor, teres acrescentado algo mais, teres edificado um pouco mais dessa cidade em nós, dessa cidade gloriosa que ataviada descerá do céu. Senhor Deus, são estas coisas que alicerçam a nossa casa na rocha, que dão sentido à nossa vida, que dão sentido àquilo que fazemos, não apenas enquanto pessoas, mas enquanto congregação do Senhor. É isto que nos dá autoridade, cumprindo, é isto que nos dá autoridade para dizermos que somos a noiva, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Senhor, não o dizemos com sobranceria, não o dizemos para desprestigiar ninguém. Senhor, tem misericórdia daqueles que ainda não têm alcançado este patamar na fé, na revelação. E, Senhor, nós mesmos, a cada dia, precisamos de ser alimentados nestas coisas. Senhor, obrigado pela revelação. Obrigado por tamanha bondade e tamanha misericórdia, Senhor, porque nós mesmos muitas vezes nos desprestigiamos a nós. Nos consideramos sem valor, nos consideramos como nada podendo, como nada valendo, na voz do povo não prestando para nada. E depois, Senhor, esbarramos nestas coisas que nos mostram que Tu tens uma visão diferente, porque nos escolheste para Ti desde antes da fundação do mundo. Oh, Senhor Deus e Pai, Senhor, certamente que eu torci muita coisa, não falei ou não dei o verdadeiro significado às palavras, Pai. Por isso eu não creio, Senhor, eu não espero na minha pregação. Eu creio nela, mas eu não espero nela, Senhor. Eu sei como eu a recebi, mas a minha preocupação agora, Senhor, é como ela foi recebida, Pai. E eu peço a Tua ajuda, Senhor. Eu peço o Teu auxílio, Senhor. Eu peço que vás a cada um dos corações dos meus irmãos e irmãs, dessa irmãzinha que teve que sair mais cedo e perdeu algumas coisas, Senhor, que ela não tenha perdido, Senhor, o essencial, que Tu lhe possas acrescentar aquilo que ela não ouviu, porque a palavra, toda ela, fala de si mesma, fala de Ti, Senhor. Ajuda aqueles que através desta gravação, Senhor, estarão realmente em espírito conosco. E, Senhor, que o Espírito que falou conosco aqui fale com eles lá. Porque não interessa o tempo, Tu és o dono do tempo. Senhor, que possa estas palavras abençoar alguém, abençoar-nos também, abençoar-me a mim mesmo. E por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome cada uma delas e as coloque corretamente em cada coração, para que eles possam ouvir de Ti e não de mim, Senhor, porque eu não tenho nada para dizer, Senhor. Mas, ó Deus, eu tento falar aquilo que Tu tens para dizer. E eu, Senhor, peço que Tu me ajudes nesse trabalho. Que
Tu me ajudes, Senhor, nessa função, para que eu possa cumpri-la com zelo. Mas também, Senhor, no coração daqueles que ouvem, Senhor, tudo seja colocado corretamente, para que possam também eles ser zelosos, Senhor. Possam ser influenciados, Senhor, como eu fui influenciado nesta manhã. Oh, Senhor, muito mais do que quando escrevinhei para aqui todas estas orientações, Senhor. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo vivifique, Senhor, aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, torne poderosas, Senhor, as palavras que ouvimos nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo torne cada um de nós verdadeiramente reflexos reais, visíveis, sinceros, vindicados daquilo que Tu és, daquilo que Tu falaste, daquilo que Tu tens feito, Senhor. Oh Deus, e Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Ajuda-nos, Pai. Pai, ajuda-nos nesta hora, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos, Senhor, um Natal, Senhor, realmente com um significado especial, Senhor, que Tu lhe deste nesta manhã. E, Senhor, certamente continuaremos a ter alegria, certamente continuaremos a ser abençoados, certamente continuaremos a ser poderosos, Pai, porque falamos coisas muito importantes nesta manhã, Senhor. O profeta nos disse, Pai, que o Teu poder hoje é manifesto através de nós. Não podemos desacreditar esse poder, Senhor. Ajuda a nossa fé, tem misericórdia de nós. A palavra diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então a incapacidade, a impossibilidade não está na palavra, não está em ti, está em nós. Ajuda a nossa fé. Renova-nos, Senhor. Fortalece-nos, Pai. Atenda às nossas orações, Senhor. Atenda àqueles que no nosso meio, Senhor, nesta hora, estão enfermos, estão debilitados, estão limitados nas suas capacidades. Ó Deus, capacita-os, Senhor. Desça fogo do céu, consuma o holocausto agora, consuma o incenso, Senhor, que são as nossas orações, que elas te sejam agradáveis, Pai. Que os enfermos sejam curados. Ó Deus Todo-Poderoso, os sinais seguirão aos que crerem. E em Teu nome se expulsarão demónios, se imporão as mãos sobre os enfermos. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Oh, grande Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos estas coisas. Ajuda-nos, Pai, guia-nos, Pai, abre as portas que estão fechadas, Senhor. Unge os nossos olhos com o Teu colírio para ver o caminho e andaremos por ele. Mas, Pai, envia o Teu anjo, Senhor, endireita a vereda, Senhor, endireita, limpa o caminho, Senhor. Oh, grande Deus, em nome de Jesus Cristo, nos entregamos em Tuas mãos para a perfeita adoração. Em nome de Jesus Cristo, nos consagramos a Ti para o serviço. Em nome de Jesus Cristo, dizemos amém a tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, mesmo aquilo que foi dito pelo profeta, Senhor. Qual é o profeta que fala por si mesmo? Tu disseste por Moisés, quando o profeta for e falar por si mesmo, não o escuteis. Agora, quando o profeta falar, e for o assim, diz o Senhor, e eu for e fizer, então esse escutai-o, porque eu o enviei. E, Senhor, nós temos visto, Senhor, que o nosso profeta foi enviado por Ti. Nós temos visto que nós somos o povo dessa profecia. Temos visto, Senhor, que Tu o enviaste para nos tirar, Senhor, de onde nós estávamos, para nos trazeres das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nós temos visto, Senhor, nós testificamos porque nós temos visto, Senhor, e nós queremos, Senhor, permanecer firmes, permanecer fiéis aos Teus pés, pedindo, Senhor, como pediu Samuel, eis-me aqui, como pediu Isaías, eis-me aqui, fala que o Teu servo ouve e envia-me a mim. Oh, Senhor Deus, e se eu não for digno, Senhor, então tira a minha indignidade agora, Senhor. Senhor, o profeta acrescenta que a noiva é como assemelhada ao ouro puro, e o ouro puro é o ouro batido.
É o ouro batido, purificado pelas batidas, pelas batidas, pelas batidas. Oh Senhor Deus, ajuda-nos apenas a suportar a batida. Ajuda-nos a suportar, Senhor. Mas, ó Deus, purifica-nos. Purifica-nos porque nós queremos trazer-te neste Natal as ofertas verdadeiras.